Um homem devastado pela perda da esposa tenta reconstruir sua família ao lado de uma nova companheira. Mas o que parecia equilíbrio logo se transforma em silêncio, medo e sinais de algo sombrio acontecendo entre as paredes da mansão. Disfarçado de encanador, ele presencia horrores ocultos e descobre a coragem onde menos esperava. E no momento certo, uma verdade gravada ecoará tão alto que nem os gritos da madrasta conseguirão abafá-la. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol de outono entrava pelas amplas janelas da mansão no Morumbi, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Renato Albuquerque observava seus 2 filhos brincando no jardim com olhos que misturavam amor e melancolia. Aos 45 anos, este empresário do setor imobiliário tinha construído um império que muitos invejavam, mas a fortuna não preencheu o vazio deixado pela partida precoce de Helena, sua esposa, após uma doença que a consumiu rapidamente. Júlia, com seus 6 anos, corria atrás de uma borboleta, os cabelos castanhos balançando ao vento. Gabriel, apenas 2 anos, tentava acompanhá-la com suas perninhas ainda inseguras. Ambos ainda perguntavam pela mãe, especialmente nas noites mais solitárias. "Senhor Renato, o almoço está servido", anunciou Dona Zilda, a governanta que trabalhava para a família há mais de uma década. "Obrigado, Zilda. Pode chamar as crianças, por favor?" Zilda assentiu e caminhou até o jardim. Renato ajeitou a gravata, suspirando. Em poucos minutos teria uma reunião importante com investidores internacionais interessados em seu novo empreendimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A vida não parava, mesmo quando o coração implorava por um momento de descanso. Na sala de jantar luxuosamente decorada, Renato observou os filhos comerem enquanto ele apenas brincava com a comida no prato. A casa, apesar de todos os móveis requintados e obras de arte valiosas, parecia vazia. As risadas das crianças eram momentos de luz em um ambiente que perdeu seu calor quando Helena se foi. "Papai, você vai sair de novo hoje?" perguntou Júlia, interrompendo seus pensamentos. "Sim, princesa, tenho uma reunião importante, mas prometo voltar a tempo de ler uma história para você dormir." Gabriel bateu as mãozinhas na mesa buscando a atenção do pai, que sorriu e bagunçou seus cabelos claros, tão parecidos com os de Helena. "Não esqueça que amanhã é o dia da apresentação de balé da Júlia", lembrou Dona Zilda enquanto servia suco para as crianças. "Claro que não vou esquecer, já está marcado na agenda." Após o almoço, Renato beijou os filhos e entrou em sua Mercedes preta. No caminho para o escritório no centro financeiro da Avenida Paulista, pensou em como sua vida havia mudado. Construir seu império imobiliário havia sido um desafio, e tanto para um garoto que começou como office boy em Campinas. Agora a Albuquerque Empreendimentos era uma das maiores do país, com projetos em várias capitais brasileiras. O celular tocou. Era seu melhor amigo, Carlos. "E aí, Renato? Preparado para o evento beneficente de hoje à noite?" Renato praguejou baixinho. Havia esquecido completamente do evento da Fundação Criança Feliz, onde seria homenageado por suas doações. "Claro, estou sim", mentiu, olhando rapidamente para o terno que vestia. Teria que mandar buscar outro no apartamento que mantinha na cidade para emergências como essa. "Ótimo, porque temos que chegar cedo." O governador confirmou presença e a imprensa estará em peso. "Ah, e antes que eu me esqueça, a Patrícia Viana, aquela jornalista que te entrevistou mês passado, estará apresentando o evento." Carlos continuou falando, mas Renato já não prestava atenção. Patrícia era uma das muitas mulheres que surgiram em sua vida após ficar viúvo. Bonita, inteligente, mas sem aquela conexão especial que sentiu com Helena. Nenhuma delas tinha. O evento beneficente no Hotel Unique estava impecável. Luzes sofisticadas, música ao vivo de uma orquestra de câmara e a nata da sociedade paulistana vestida com suas melhores joias. Renato, agora, em um terno azul marinho feito sob medida, circulava entre os convidados, apertando mãos e recebendo congratulações. Renato Albuquerque, o homem da noite.
exclamou o governador, aproximando-se com sua esposa. Trocaram algumas palavras sobre políticas habitacionais, até que Renato sentiu um toque em seu ombro. Ao virar-se, deparou-se com olhos verdes que pareciam hipnotizá-lo. Desculpe interromper, mas acho que ainda não fomos apresentados formalmente. A voz melodiosa pertencia a uma mulher que parecia saída de uma revista de moda. Alta, cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestido vermelho que contrastava com a pele de porcelana. Bárbara Monteiro. Ela estendeu a mão com unhas impecavelmente pintadas de vermelho. Sou a nova diretora de marketing da fundação. Renato sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um frio na barriga, um interesse genuíno. Renato Albuquerque, é um prazer conhecê-la. Os olhos dela brilharam de uma forma que parecia dizer, eu sei quem você é. Mas havia algo mais ali. Talvez admiração, talvez interesse. O prazer é todo meu. Seu trabalho com habitações populares em Paraisópolis é inspirador. Gostaria muito de conhecer mais sobre isso. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Bárbara tinha 32 anos, formada em marketing pela PUC, com mestrado em Londres. Ex-modelo havia abandonado as passarelas para se dedicar ao terceiro setor. Divorciada, sem filhos. Inteligente, articulada e com um senso de humor afiado que fazia Renato rir como não acontecia há muito tempo. Quando o evento terminou, já passava da meia-noite, e eles continuavam conversando em um canto mais reservado do salão. Desculpe tomar tanto do seu tempo, disse ela, consultando discretamente o relógio de pulso. O tempo nunca foi tão bem aproveitado, respondeu Renato, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade do flerte. Trocaram números de telefone e, no dia seguinte, Renato enviou um arranjo de orquídeas para o escritório dela. No cartão, um convite para jantar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Jantares em restaurantes exclusivos, um fim de semana em Campos do Jordão, conversas que se estendiam madrugada adentro. Bárbara trazia luz e alegria para a vida de Renato. Sua risada cristalina preenchia espaços que estavam vazios há tanto tempo. No terceiro mês de relacionamento, Renato decidiu apresentá-la aos filhos. Estava nervoso, pois sabia o quão importante seria esse encontro. Júlia era especialmente apegada à memória da mãe, e Gabriel, mesmo pequeno, podia ser arredio com estranhos. E se eles não gostarem de mim? Perguntou Bárbara, ajeitando o vestido casual que escolhera especialmente para a ocasião, enquanto estavam no carro a caminho da mansão. Impossível não gostar de você, garantiu Renato, apertando sua mão. O encontro foi melhor do que ele poderia esperar. Bárbara trouxe presentes perfeitos, uma boneca de porcelana para Júlia e um carrinho de controle remoto para Gabriel. Mas não foi apenas isso. Ela se sentou no chão para brincar com eles, ouviu atentamente as histórias confusas que Júlia contava sobre o colégio e não se importou quando Gabriel derrubou suco em seu vestido caríssimo. Desculpe por isso, disse Renato enquanto tentava limpar a mancha com um guardanapo. São só roupas. Ela sorriu, fazendo cócegas na barriga de Gabriel, que gargalhou. O que importa é isso aqui. Naquele momento, vendo sua nova namorada interagir tão naturalmente com seus filhos, Renato sentiu algo despertar dentro dele. Esperança. A possibilidade de ser feliz novamente, de reconstruir uma família. Quando as crianças foram dormir, ele e Bárbara ficaram na varanda, bebendo vinho e observando as luzes da cidade ao longe. Eles são maravilhosos, disse ela, recostando-se no peito de Renato. Júlia tem tanto de você, aquele olhar determinado, e Gabriel é pura doçura. Eles gostaram muito de você. E eu deles. Renato respirou fundo antes de fazer a pergunta que martelava em sua cabeça há semanas. Bárbara, você consideraria fazer parte da nossa família? De verdade? Ela virou-se para encará-lo, os olhos verdes brilhando sob a luz da lua. Está me pedindo em casamento, Renato Albuquerque? Estou. É rápido, eu sei, mas quando se sabe o que se quer... Bárbara o silenciou com um beijo. Sim. 1000 vezes. Sim. A notícia do noivado pegou muitos de surpresa. Carlos, em particular,
expressou preocupação com a rapidez do relacionamento. Mas Renato estava decidido. Aos 45 anos, sabia o que queria. E queria Bárbara ao seu lado, ajudando-o a criar seus filhos, compartilhando sua vida. O casamento foi marcado para dali a 3 meses, tempo suficiente para organizar uma cerimônia discreta, mas elegante. Enquanto os preparativos corriam, Bárbara começou a passar mais tempo na mansão, conhecendo a rotina das crianças, fazendo pequenas mudanças na decoração, tornando-se gradualmente parte daquele lar. Numa tarde ensolarada, enquanto observava Bárbara ajudando Júlia com a lição de casa, Renato sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Finalmente sua casa voltava a ter o calor de um lar. O casamento de Renato e Bárbara foi realizado nos jardins da mansão no Morumbi, em uma cerimônia íntima com apenas 100 convidados, um número modesto para os padrões da elite paulistana. Júlia, radiante em seu vestido de daminha, espalhou pétalas de rosas pelo caminho. Gabriel, no colo de Dona Zilda, batia palmas a cada exclamação dos convidados. A noiva entrou ao som de violinos, deslumbrante em um vestido valentino exclusivo, os cabelos loiros presos em um coque elegante adornado com pequenas flores naturais. Renato, ao vê-la, sentiu os olhos marejarem. Não imaginava que poderia sentir aquela emoção novamente, depois de Helena. "Está linda", sussurrou, quando ela chegou ao altar. "É tudo por você. Por vocês", respondeu Bárbara, lançando um olhar carinhoso para as crianças na primeira fileira. Os votos foram emocionantes. Bárbara prometeu não apenas amar Renato, mas também cuidar de seus filhos, como se fossem seus. Quando a cerimônia terminou, entre aplausos e arroz, uma nova fase começava para a família Albuquerque. A lua de mel foi um cruzeiro pelas ilhas gregas, enquanto as crianças ficavam aos cuidados de Dona Zilda e da avó paterna Cecília. Durante 2 semanas, o casal aproveitou o sol mediterrâneo, jantares românticos e passeios por vilarejos pitorescos. Bárbara era a companheira perfeita, interessante, divertida, sensual. Renato sentia-se completamente apaixonado. "Nunca imaginei que poderia ser tão feliz de novo", confessou ele, enquanto observavam o pôr do sol em Santorini. "Isso é só o começo da nossa história", respondeu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. "Temos uma vida inteira pela frente." De volta ao Brasil, a rotina familiar começou a se estabelecer. Bárbara rapidamente assumiu o papel de dona da casa, fazendo algumas mudanças que considerava necessárias. "A governanta está aqui há quanto tempo mesmo?", perguntou ela certa noite, enquanto revisavam algumas contas no escritório de Renato. "Dona Zilda? Mais de 10 anos. Ela ajudou a criar as crianças praticamente. Por quê?" Bárbara mordeu o lábio, como se hesitasse em dizer algo. "Não sei. Acho que ela é um pouco antiga nos métodos. Ontem a flagrei dando chocolate para Gabriel antes do jantar. Você sabe como isso prejudica o apetite dele." Renato deu de ombros. "Ela sempre mimou um pouco as crianças. Acho que é o jeito dela de demonstrar carinho." "Entendo. Mas agora que estou aqui, podemos estabelecer regras mais consistentes, não acha?" "Para o bem das crianças." Ele concordou, sem dar muita importância. Afinal, Bárbara parecia genuinamente preocupada com o bem-estar dos pequenos. Nos dias seguintes, ela começou a implementar novas rotinas, horários mais rígidos para refeições, limite de tempo para a televisão, organização metódica dos brinquedos. "Estrutura é importante para o desenvolvimento infantil", explicou ela, quando Renato comentou sobre as mudanças. "Li vários livros sobre educação durante a faculdade. 1 mês. Após o retorno da lua de mel, Dona Zilda pediu demissão. Renato ficou surpreso e tentou convencê-la a ficar, mas ela estava decidida. "Não se preocupe, senhor Renato", disse a governanta com os olhos baixos. "A senhora Bárbara tem razão em querer fazer as coisas do jeito dela. É melhor assim. Houve algum desentendimento entre vocês?" "Não, senhor. Só acho que é hora de me aposentar. Minha irmã em Ribeirão Preto não está bem de saúde e preciso cuidar dela." Renato ofereceu uma generosa indenização, além do que a lei exigia. Dona Zilda agradeceu, emocionada, e prometeu visitar as crianças sempre que possível. Na despedida, abraçou Júlia e Gabriel com força
e sussurrou algo no ouvido da menina que Renato não conseguiu ouvir. Bárbara rapidamente contratou uma nova equipe, uma governanta mais jovem chamada Solange, que seguia suas ordens à risca, e 2 empregadas para os serviços gerais. Uma delas era Carolina, uma moça de 23 anos vinda do interior de Minas Gerais, com olhos gentis e jeito tímido. Essa garota me parece inexperiente, comentou Bárbara, observando Carolina limpar a sala. Mas Solange diz que ela é esforçada. Todos merecem uma oportunidade, respondeu Renato, distraído com documentos que precisava assinar. Nas semanas seguintes, a mansão ganhou uma nova dinâmica. Estava sempre impecável, com flores frescas nos vasos e pratos sofisticados às refeições. Bárbara organizava jantares para amigos influentes e potenciais parceiros de negócios, sempre com um sorriso encantador. Renato se orgulhava de como sua esposa administrava tudo com perfeição. No entanto, aos poucos, pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Júlia, normalmente tagarela, estava mais quieta durante as refeições. Quando ele perguntava sobre a escola, ela respondia com monossílabos, olhando de soslaio para Bárbara. Gabriel, que sempre fora um bebê risonho, chorava com mais frequência. Renato atribuiu isso à fase de desenvolvimento, aos famosos Terrible Twos, que Helena havia mencionado antes de partir. Numa manhã de domingo, Renato brincava com Gabriel no jardim quando o menino caiu e arranhou o joelho. O choro foi imediato e desconsolado, mais intenso do que o pequeno machucado justificaria. Calma, campeão. Foi só um arranhão, disse Renato, pegando-o no colo. Bárbara apareceu rapidamente, atraída pelo barulho. O que aconteceu? Ele caiu, nada grave. Ela pegou Gabriel dos braços de Renato com um movimento rápido. Homens grandes não choram por qualquer coisinha. Gabriel, vamos, pare com isso agora. O tom era firme, quase duro. Renato franziu o senho. Ele só tem 2 anos, amor. Bárbara suavizou a expressão imediatamente. Claro, desculpe. É que meu pai sempre dizia isso. Acho que internalizei. Vamos limpar esse machucado pequeno. Ela levou Gabriel para dentro, deixando Renato pensativo. Nunca tinha visto esse lado mais severo de Bárbara. Mas, novamente, talvez fosse apenas um estilo diferente de educação. Afinal, ele mesmo tendia a ser permissivo demais com as crianças, como Helena sempre apontava, rindo. Os dias se transformaram em semanas, e a sensação de desconforto crescia. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório na mansão, Renato ouviu um choro abafado vindo do quarto de Júlia. Preocupado, foi verificar. A menina estava sentada na cama, abraçando o travesseiro, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Quando viu o pai, tentou secar os olhos rapidamente. — O que foi, princesa? Perguntou ele, sentando-se na beirada da cama. — Nada, papai. — Está chorando por nada? Ela hesitou, olhando para a porta como se temesse que alguém estivesse ouvindo. — Sinto falta da mamãe, disse finalmente em voz baixa. Renato sentiu um aperto no peito. Claro, que a menina sentiria falta de Helena. Ele mesmo sentia todos os dias, apesar da felicidade que encontrara com Bárbara. — Eu também sinto, querida. Mas temos que seguir em frente, como ela gostaria que fizéssemos. E agora temos a Bárbara, que gosta muito de você. Júlia não respondeu, apenas apertou mais o travesseiro. — Aconteceu alguma coisa? Você e Bárbara tiveram algum desentendimento? A menina balançou a cabeça negativamente, mas sem olhar para o pai. — Você pode me contar qualquer coisa, Júlia. Sabe disso, não sabe? — Sei, papai. Ele esperou, mas ela não disse mais nada. Com um suspiro, beijou-lhe a testa e ajeitou as cobertas. — Tente dormir um pouco. Amanhã tudo parece melhor. Ao sair do quarto, Renato encontrou Bárbara no corredor, vestindo uma camisola de seda. — Está tudo bem? Perguntou ela, parecendo preocupada. Júlia estava chorando, diz que sente falta da mãe. Bárbara fez uma expressão compreensiva. — Pobrezinha, deve ser difícil para ela. Talvez pudéssemos levá-la para um psicólogo infantil? Pode ser uma boa ideia. Eu posso procurar por indicações amanhã mesmo. Conheço alguns excelentes. Renato abraçou-a,
grato por sua compreensão e proatividade. Juntos, voltaram para o quarto principal. Na manhã seguinte, durante o café, Renato observou como Júlia mantinha os olhos fixos no prato, evitando olhar para Bárbara. Gabriel, em sua cadeirinha, recusava-se a comer o mingau que Solange tentava lhe dar. Ele está assim há dias, comentou a governanta. Quase não come nada. Deve ser só uma fase, disse Bárbara, verificando mensagens no celular. Crianças fazem birra para chamar atenção. Talvez devêssemos levá-lo ao pediatra, sugeriu Renato. Já marquei uma consulta para a próxima semana, informou Bárbara. Pensei nisso ontem. Novamente, Renato sentiu-se grato pela eficiência da esposa. Ela realmente pensava em tudo. Naquela tarde, quando voltou mais cedo do escritório para um raro momento de folga, Renato encontrou a casa silenciosa. Subiu as escadas em direção aos quartos das crianças e passou pelo quarto de Gabriel, onde uma voz suave chamou sua atenção. Era Carolina, a empregada tímida, que cantava uma canção de ninar enquanto dobrava algumas roupas. Gabriel, no berço, a observava com olhos atentos, quase hipnotizado pela melodia. Pela primeira vez em dias, ele parecia tranquilo. Desculpe, senhor, disse Carolina, sobressaltando-se ao notar Renato à porta. Eu só estava guardando as roupas e ele parecia inquieto, então... Não se preocupe, ele parece gostar da sua voz. Um leve rubor coloriu as faces da jovem. Minha avó cantava essa canção para mim quando eu era pequena. Renato sorriu, notando como Gabriel parecia confortável com Carolina. Diferente de como reagia ultimamente com Bárbara, sempre tenso e choroso. Você tem jeito com crianças. Tem irmãos? Sim, senhor. Sou a mais velha de 5. Praticamente criei meus irmãos enquanto minha mãe trabalhava. O empresário fez uma nota mental para conversar com Solange sobre dar a Carolina mais responsabilidades com as crianças. Claramente ela tinha um dom natural. Ao sair do quarto, Renato sentiu um calafrio inexplicável. Algo não estava certo naquela casa, mas ele não conseguia identificar o quê. Tentou afastar o pensamento. Estava sendo paranoico. Afinal, tinha tudo o que sempre sonhou. Uma carreira de sucesso, filhos adoráveis e uma esposa deslumbrante que administrava sua casa com perfeição. Então, por que aquela sensação persistente de que algo estava prestes a desmoronar? A primeira reunião de pais na escola de Júlia após o casamento deixou Renato intrigado. A professora Luísa, que sempre elogiava o desempenho e o comportamento da menina, parecia estranhamente hesitante. Júlia sempre foi uma aluna exemplar, Sr. Albuquerque, mas nas últimas semanas notei algumas mudanças, disse ela, ajeitando os óculos de armação colorida. Que tipo de mudanças? Ela está mais retraída. Não participa das atividades em grupo como antes e tem se isolado durante os intervalos. Ontem, quando pedi que fizesse um desenho sobre a família, ela ficou olhando para o papel em branco por quase toda a aula. Renato franziu o senho, preocupado. Deve ser a adaptação. Perdemos a mãe dela há pouco mais de 1 ano e me casei novamente recentemente. A professora assentiu, compreensiva. Claro, essas transições são difíceis. Mas há algo mais que me preocupa. Ela hesitou, como se escolhesse as palavras. Júlia tem demonstrado um comportamento ansioso. Outro dia, quando derrubou o estojo, começou a pedir desculpas compulsivamente, quase em pânico, e notei alguns hematomas em seu braço. Hematomas? Sim. Quando perguntei, ela disse que caiu do balanço. Pode ser verdade, crianças se machucam brincando, mas... Renato sentiu o coração acelerar. Está sugerindo que alguém machucou minha filha deliberadamente? A professora recuou um pouco diante da intensidade de sua reação. Não estou sugerindo nada, Sr. Albuquerque. Apenas compartilhando minhas observações como faria com qualquer pai. Talvez seja interessante observá-la mais de perto em casa, ver se há outros sinais de estresse emocional. No caminho de volta para a mansão, com Júlia dormindo no banco de trás do carro, Renato não conseguia parar de pensar na conversa. Hematomas. Júlia, que sempre fora tão confiante e falante, agora estava retraída e ansiosa. Ao chegarem em casa, encontraram Bárbara na sala, elegantemente vestida para o jantar beneficente que teriam naquela noite.
Como foi a reunião? Perguntou ela, beijando o marido e depois afagando os cabelos de Júlia, que se esquivou sutilmente. Interessante, respondeu Renato, observando a interação entre as duas. A professora disse que Júlia está mais quieta ultimamente. É normal. Crianças passam por fases. Bárbara sorriu para a enteada. Não é, querida? Agora vá se arrumar. Carolina preparou um banho para você. Júlia subiu as escadas sem dizer uma palavra, os ombros ligeiramente curvados. Durante o jantar beneficente, em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, Renato não conseguia se concentrar nas conversas ao seu redor. Enquanto Bárbara encantava a todos, com seu carisma e inteligência, ele não parava de pensar nos filhos, nas mudanças que notara, nas observações da professora. Você está bem? Sussurrou Bárbara em determinado momento, colocando a mão sobre a dele. Parece distante. Estou só cansado. Semana difícil no trabalho. Ela sorriu, compreensiva. Podemos ir embora mais cedo, se quiser. Não. Sei quanto este evento é importante para você. De fato, como diretora de marketing da fundação, Bárbara havia organizado aquele jantar para arrecadar fundos para um novo projeto social. Ela estava radiante em seu vestido azul safira, trabalhando a sala como uma verdadeira profissional, garantindo que cada doador se sentisse especial. Na volta para casa, enquanto o motorista conduzia o carro pela cidade iluminada, Renato decidiu abordar o assunto que o incomodava. Bárbara, você notou algo diferente em Júlia ultimamente? Ela pareceu pensar por um momento. Ela tem estado um pouco mais introspectiva, sim, mas achei que fosse apenas uma fase. Por quê? A professora mencionou que ela está se isolando na escola e falou sobre alguns hematomas no braço dela. Bárbara franziu o senho, parecendo genuinamente preocupada. Hematomas? Não notei nada. Mas você sabe como... Crianças são, sempre se machucando por aí. Semana passada mesmo ela caiu no jardim enquanto corria. Você viu isso acontecer? Não, ela me contou depois. Estava com as roupas sujas de terra. Bárbara ajeitou-se no assento, virando-se para encará-lo. Você parece preocupado. Acha que há algo mais? Renato suspirou. Não sei, é só que... As crianças estão diferentes. Júlia mal fala, Gabriel chora por qualquer coisa. É uma adaptação para todos nós, meu amor. Eles perderam a mãe, agora tem uma nova figura feminina na casa, leva tempo. Mas estamos progredindo, não acha? Ele queria acreditar nisso. Realmente queria. Na manhã seguinte, sábado, Renato decidiu passar mais tempo com as crianças. Cancelou um jogo de golfe com sócios e propôs um piquenique no Parque Ibirapuera. Bárbara declinou o convite, alegando uma reunião de emergência na fundação. Divirtam-se, disse ela, beijando cada um antes de sair, perfumada e elegante mesmo em um sábado de manhã. No parque, sentados sobre uma toalha xadrez à sombra de uma árvore frondosa, Renato observou como Júlia parecia relaxar aos poucos longe de casa. Ela até sorriu quando um cachorrinho veio cheirar seu sanduíche. Você gosta de... cachorros? Perguntou Renato, tentando iniciar uma conversa. Sim, podemos ter um. A pergunta o pegou de surpresa. Júlia nunca havia pedido um animal de estimação antes. Bem, teríamos que conversar com Bárbara sobre isso. Mas por que quer um cachorro agora? Júlia deu de ombros, voltando a ficar quieta. Não sei, seria legal ter alguém para brincar. Você não brinca com Bárbara? A menina começou a arrancar pedacinhos de grama, evitando o olhar do pai. Não muito. Ela sempre está ocupada. E quando não está ocupada? Júlia não respondeu. Gabriel, que brincava com um carrinho, de repente engatinhou até o colo da irmã e se aconchegou lá como se buscasse proteção. Júlia, se houver algo que você queira me contar, pode falar. Sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa. Os olhos da menina se levantaram brevemente, encontrando os do pai, e por um instante Renato viu algo ali. Medo. Mas logo ela desviou o olhar novamente. Está tudo bem, papai. No domingo à noite, após colocar as crianças na cama, Renato foi para seu escritório revisar alguns contratos. A mansão estava silenciosa. Bárbara havia saído para jantar com amigas. De repente,
Ouviu um barulho vindo do corredor. Ao abrir a porta, encontrou Carolina segurando uma bandeja com um copo de leite. "Desculpe incomodar, senhor", disse ela, parecendo nervosa. "É que a menina Júlia pediu um leite morno. Disse que não consegue dormir. Não sabia que ela tinha esse hábito. Começou recentemente. Quase toda noite ela pede." Algo no tom de voz da empregada chamou a atenção de Renato. "Carolina, você tem notado algo diferente com as crianças?" Ela hesitou, os olhos baixos. "Não é meu lugar comentar, senhor. Por favor, se souber de algo que possa ajudar meus filhos, preciso que me conte." Carolina mordeu o lábio, claramente em conflito. O pequeno Gabriel quase não come quando a senhora Bárbara está por perto. E a menina Júlia... Ela parou, como se tivesse ido longe demais. "Continue." "Ela tem pesadelos, senhor. Várias vezes a ouvi chorar à noite. Numa das vezes, quando fui ver o que estava acontecendo, ela estava encolhida debaixo das cobertas, tremendo." O estômago de Renato se contraiu. "E o que você fez?" "Sentei ao lado dela até que dormisse novamente. Não contei a ninguém porque..." Ela hesitou novamente. "Por quê?" "A senhora Bárbara disse que não devemos mimar as crianças, que elas precisam aprender a lidar com suas emoções sozinhas." Renato franziu o senho. Isso não soava como o tipo de orientação pedagógica que Bárbara defendia em público, sempre falando sobre apoio emocional e escuta ativa quando o assunto era educação infantil. "Há quanto tempo isso acontece?" "Os pesadelos começaram há umas 3 semanas, mas as crianças estão diferentes há mais tempo, desde que Dona Zilda saiu", completou Renato. Carolina assentiu timidamente. "Obrigado pela sinceridade, Carolina. Pode levar o leite para Júlia agora. E... isso fica entre nós, ok?" "Sim, senhor." Quando Bárbara retornou, por volta das 11 da noite, encontrou Renato ainda no escritório, agora com um copo de uísque na mão. "Noite produtiva?" perguntou ela, deixando a bolsa sobre uma poltrona. "Mais ou menos. Como foi o jantar?" "Maravilhoso. A Fernanda acabou de voltar de Paris e trouxe novidades sobre aquele projeto que te falei." Enquanto Bárbara falava animadamente sobre os planos da fundação, Renato a observava com novos olhos. Ela era a mesma mulher encantadora e sofisticada por quem se apaixonara. Ou havia algo mais por trás daquela fachada perfeita? "Amor, você está me ouvindo?" A voz de Bárbara o trouxe de volta ao presente. "Desculpe, estou exausto. Acho que vou dormir." Ela se aproximou, massageando seus ombros tensionados. "Você trabalha demais. Precisa relaxar um pouco." As mãos dela eram habilidosas, desfazendo os nós de tensão. Por um momento, Renato quase se deixou levar pela sensação. Quase esqueceu suas preocupações. Quase. Naquela noite, deitado ao lado de Bárbara, que dormia tranquilamente, Renato não conseguiu pregar os olhos. As palavras da professora ecoavam em sua mente, junto com as observações de Carolina e as mudanças que ele mesmo notara nos filhos. Algo estava errado em sua casa, e ele precisava descobrir o quê. Na manhã seguinte, durante o café, Renato observou atentamente a interação entre Bárbara e as crianças. Superficialmente, tudo parecia normal. Ela perguntou a Júlia sobre a lição de casa, ajustou o babador de Gabriel, lembrou Renato sobre um compromisso naquela tarde. Mas havia pequenos detalhes inquietantes. O modo como Júlia se encolhia levemente quando Bárbara se aproximava demais. O olhar que a esposa lançou quando Gabriel derrubou a colher no chão eram frações de segundo, expressões quase imperceptíveis, mas agora que estava atento, Renato conseguia notá-las. "Tenho uma viagem de negócios na próxima semana", anunciou ele, observando a reação de todos. 3 dias em Brasília para aquela reunião com o ministro. "Ah, já tinha esquecido", disse Bárbara, bebendo seu café. "Vamos sentir sua falta, não é, crianças?" Júlia assentiu mecanicamente. Gabriel continuou concentrado em sua comida. "Talvez eu devesse cancelar", sugeriu Renato, testando o terreno. "Não gosto de deixar vocês sozinhos." "Não seja bobo." Bárbara sorriu, pousando a mão sobre a dele. "Sabemos nos virar, não é mesmo? Além disso, é uma reunião importante para a empresa." Havia algo no tom dela. Alívio?
expectativa, que intensificou as suspeitas de Renato. Naquela tarde, enquanto Bárbara levava as crianças para uma aula de natação, ele foi até o quarto de Júlia. Não gostava de invadir a privacidade da filha, mas precisava de respostas. Abriu o armário, as gavetas, procurando por qualquer coisa fora do comum. Foi quando notou o diário, escondido dentro de uma caixa de brinquedos antigos. Hesitou com o pequeno caderno de capa lilás nas mãos. Ler o diário de Júlia parecia uma violação imperdoável. Mas e se algo realmente grave estivesse acontecendo? Não seria pior ignorar? Com o coração pesado, abriu o diário. A maioria das páginas estava em branco, mas havia algumas anotações recentes, em uma letra infantil e irregular. Não eram textos completos, apenas frases soltas. Tive pesadelo de novo. Queria que a mamãe estivesse aqui. Ela disse que se eu contar para o papai, vai ser pior. A última frase fez o sangue de Renato gelar nas veias. Ela só podia ser Bárbara. E contar o quê? Fechou o diário e o colocou exatamente onde o encontrara, a mente fervilhando. Não tinha provas concretas de nada, apenas suspeitas e indícios. Confrontar Bárbara diretamente poderia ser desastroso se estivesse errado, e mais desastroso ainda se estivesse certo. Precisava de mais informações. Precisava ver com seus próprios olhos o que acontecia quando não estava presente. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscada, talvez até absurda, mas poderia funcionar. Ele conhecia sua casa melhor do que ninguém, conhecia as rotinas, os horários, e havia uma necessidade real. As tubulações antigas da mansão, de fato, precisavam ser revisadas, um trabalho que ele vinha adiando há meses. Naquela noite, depois que todos dormiram, Renato fez uma ligação. Laércio, é o Renato Albuquerque. Preciso de um favor especial e não posso explicar por telefone. Pode me encontrar amanhã no escritório. Laércio, seu chefe de segurança pessoal há mais de uma década, concordou sem fazer perguntas. Era conhecido por sua discrição e lealdade. Na manhã seguinte, em uma sala reservada no escritório da Albuquerque Empreendimentos, Renato explicou seu plano inusitado. Preciso desaparecer por alguns dias, mas na verdade continuar em minha própria casa sem ser reconhecido. O segurança de meia-idade com seu físico robusto e expressão sempre séria, ouviu atentamente sem demonstrar surpresa. Posso perguntar por quê, senhor? Suspeito que algo esteja acontecendo na minha casa, algo que não consigo ver quando estou presente. Preciso descobrir a verdade. Laércio assentiu sem julgar. O que exatamente o senhor precisa? Documentos para uma identidade falsa, um histórico básico que se sustente caso alguém verifique, e ajuda para conseguir um disfarce convincente. Posso cuidar disso. Quando pretende colocar esse plano em prática? Na próxima semana. Supostamente estarei em Brasília por 3 dias. Compreendo. E a empresa? Delegarei tudo ao Carlos temporariamente. Ele pode me contatar em emergências, mas precisará manter segredo absoluto. Enquanto acertavam os detalhes, Renato sentia um misto de determinação e apreensão. Se suas suspeitas estivessem corretas, estava prestes a descobrir um lado sombrio da mulher que escolhera para ajudá-lo a criar seus filhos. Se estivesse errado, bem, teria que viver com a culpa de ter desconfiado injustamente da esposa. Mas quando pensava nos olhos assustados de Júlia e no choro constante de Gabriel, sabia que não tinha escolha. Algo estava acontecendo em sua casa e ele precisava descobrir o quê, nem que para isso precisasse se tornar outra pessoa. Naquela segunda-feira, Renato despediu-se da família com a mala pronta para a suposta viagem a Brasília. Bárbara o beijou longamente na porta da mansão. As crianças acenaram timidamente do hall de entrada. Ligo quando chegar, prometeu ele entrando no carro onde o motorista o aguardava. Mas em vez de seguir para o aeroporto, o veículo parou algumas quadras adiante, em uma rua tranquila do Alto de Pinheiros. Ali, Laércio o esperava em um Gol prata discreto. Renato transferiu-se para o outro carro rapidamente, levando apenas uma pequena mochila. Está tudo pronto, senhor, informou o segurança, entregando-lhe um envelope. Dentro,
Havia uma carteira de identidade com o nome de Antônio Silva, cartões de visita de uma empresa de encanamento chamada Solução Hidráulica e um celular pré-pago. A van está estacionada 2 quadras daqui com o uniforme e as ferramentas. Consegui um macacão usado, botas de trabalho e tudo o mais que um encanador precisaria. Também há uma barba postiça e um bigode, além de um boné desgastado. Excelente trabalho, Laércio. O histórico da empresa foi criado online, com um site básico e algumas avaliações falsas. Se alguém verificar, parecerá uma pequena empresa de serviços de encanamento fundada há 5 anos em Guarulhos. O número do celular está registrado no site. Renato assentiu, impressionado com a eficiência do homem. E quanto ao contato com a casa? Como o senhor pediu, falei com Solange esta manhã, me apresentando como secretário da Solução Hidráulica. Expliquei que o senhor havia agendado uma revisão completa das tubulações antes de viajar e que o técnico chegaria hoje por volta das 10. Renato consultou o relógio. Tinha menos de 1 hora para se transformar no encanador Antônio. A van estava exatamente onde Laércio indicara. No banco do passageiro, Renato encontrou uma sacola com os itens para o disfarce. Dirigiu-se a um posto de gasolina próximo e entrou no banheiro, trancando a porta atrás de si. 20 minutos depois, um homem diferente olhava de volta para ele no espelho. O macacão azul manchado de graxa, as botas surradas, o boné desbotado com o logotipo da empresa, a barba postiça castanha e o bigode espesso transformavam completamente sua aparência. Colocou ainda um óculos de armação grossa sem grau que ajudava a disfarçar seus traços. "Bem-vindo ao mundo, Antônio Silva", murmurou, para seu reflexo, ensaiando um sotaque mais carregado, diferente de sua dicção normalmente impecável. Às 10 horas em ponto, a van branca com o logo da Solução Hidráulica estacionou em frente à mansão dos Albuquerque. Renato, agora Antônio, tocou o interfone com um nó no estômago. "Bom dia, sou o Antônio, da Solução Hidráulica. Vim fazer a revisão das tubulações que o senhor Albuquerque agendou." Após alguns segundos, o portão eletrônico se abriu. Renato dirigiu lentamente pelo caminho de paralelepípedos até a entrada da casa, que ele mesmo havia projetado anos atrás. Era surreal ser um estranho em sua própria propriedade. Solange o recebeu na porta dos fundos, com sua habitual expressão séria. "Bom dia. O senhor Albuquerque mencionou que viria alguém, mas saiu ontem para uma viagem de negócios." "Sim, senhora. A secretária dele confirmou o serviço na semana passada. É um trabalho grande, vai levar alguns dias. As tubulações dessa casa são antigas, precisa de uma revisão completa." "Entendo. A senhora Bárbara está em casa. Vou avisá-la." Renato esperou no corredor de serviço, o coração acelerado. Minutos depois, Bárbara apareceu, vestindo um conjunto de ioga de grife e com os cabelos presos em um rabo de cavalo elegante. "Bom dia", disse ela, analisando-o de cima a baixo, com aqueles olhos verdes perspicazes. "Não sabia que meu marido havia agendado esse serviço." "Bom dia, senhora. Foi marcado na semana passada. Desculpe o transtorno. Se preferir, posso voltar outro dia." Bárbara pensou por um momento, depois deu de ombros. "Não, tudo bem. A casa realmente precisa dessa manutenção. Onde vai começar?" "Pelo porão, se a senhora não se importa. É onde ficam as tubulações principais." "Claro, Solange vai mostrar o caminho. Só peço que tente não fazer muito barulho. As crianças estão em casa hoje. O pequeno não está se sentindo bem." Renato sentiu uma pontada de preocupação. "Gabriel está doente?" Bárbara franziu levemente o senho, talvez estranhando que o encanador soubesse o nome do filho. "Sim, está um pouco febril." "Como você sabe o nome dele?" Renato percebeu o deslize e improvisou rapidamente. "Ah, a moça do escritório comentou. Disse que o serviço era na casa do senhor Albuquerque, que tem 2 filhos pequenos, a Júlia e o Gabriel. Desculpe a indiscrição." A explicação pareceu satisfazê-la. "Entendo. Bem, como disse, tente ser discreto. E se precisar de algo, fale com Solange ou Carolina." Com isso, ela se retirou, deixando para trás uma nuvem de perfume caro. Solange conduziu Renato até o porão,
um espaço amplo e bem organizado, onde ficavam a lavanderia, a adega climatizada e o acesso às principais tubulações da casa. Pode trabalhar aqui, Sr. Antônio. O Sr. Renato mantém algumas ferramentas naquele armário, se precisar, indicou a governanta. Vou trazer um café daqui a pouco. Muito obrigado, Dona Solange. Sozinho, Renato examinou o local, relembrando a planta da casa. De fato, precisava fazer algum trabalho nas tubulações para manter a fachada, mas seu verdadeiro objetivo era observar a dinâmica da casa quando não estava presente. O porão tinha uma escada que levava diretamente à cozinha, e dali era possível acessar quase todos os ambientes sociais sem ser notado. Perfeito para o que pretendia. Passou a manhã fazendo barulhos convincentes com as ferramentas, ocasionalmente trocando algumas conexões que realmente precisavam ser substituídas. Durante o almoço, subiu discretamente até a cozinha, onde Carolina preparava uma sopa. Permiso, disse usando deliberadamente uma pronúncia mais simples. A Dona Solange falou que eu podia almoçar aqui. Carolina sorriu, gentilmente. Claro, Sr. Antônio, pode sentar ali. Apontou para uma pequena mesa no canto. Estou terminando de preparar o almoço da família, mas faço um prato para o senhor também. Muito obrigado, moça. A senhora é muito gentil. Enquanto comia, Renato observava Carolina trabalhar. Havia uma eficiência tranquila em seus movimentos, uma gentileza natural que se refletia no cuidado com que preparava a sopa para Gabriel. O menino está doente, né? Perguntou casualmente. Sim, está com um resfriado forte. O Dr. Maurício veio vê-lo ontem e receitou alguns medicamentos. Coitadinho. E a... Menina, como está? Júlia está na escola, volta depois do almoço. A conversa foi interrompida quando Bárbara entrou na cozinha, agora vestida com um elegante conjunto de calça e blusa de seda. Carolina, o almoço está pronto? Tenho uma videoconferência em 20 minutos. Sim, senhora, vou servir agora mesmo. E a sopa de Gabriel? Também está pronta. Ótimo. Pode levar para o quarto dele. Vou almoçar no escritório. Só então Bárbara pareceu notar Renato à mesa. Ah, o encanador. Como vai o trabalho? Bem, senhora. Estou trocando algumas conexões antigas. Amanhã vou precisar verificar os banheiros do segundo andar, se não for incômodo. Tudo bem, mas como disse, seja discreto. Ela saiu, deixando um clima diferente na cozinha. Renato notou como os ombros de Carolina, antes relaxados, agora estavam tensos. Posso ajudar a levar a bandeja? Ofereceu-se, levantando-se. Parece pesada. Carolina hesitou. Não sei se a senhora Bárbara aprovaria. Ela nem vai saber. Estou acostumado a ajudar. Tenho 3 sobrinhos pequenos. A jovem acabou aceitando a ajuda. Juntos, subiram a escada de serviço até o segundo andar. No corredor, Renato pôde ouvir a voz de Bárbara, vindo do escritório, falando animadamente ao telefone sobre um coquetel beneficente. O quarto de Gabriel estava na penumbra, com as cortinas parcialmente fechadas. O menino estava deitado em sua caminha, os olhos vermelhos de febre ou de choro. Renato não conseguia distinguir. Seu coração se apertou ao ver o filho tão frágil. Oi, pequenininho, disse Carolina, com uma voz doce. Trouxe uma sopa gostosa para você. Gabriel se encolheu um pouco ao ver o estranho barbudo ao lado da empregada. Este é o seu Antônio, Gabriel. Ele veio consertar os canos da casa, explicou Carolina, sentando-se na beirada da cama. E vai nos ajudar com a sopa, não é legal? O menino não respondeu, apenas observou com olhos arregalados, enquanto Renato colocava a bandeja sobre o criado mudo. Oi, campeão, disse Renato, tentando disfarçar a emoção na voz. Espero que melhore logo. Ficou observando enquanto Carolina alimentava Gabriel pacientemente, colher por colher, conversando com ele em voz baixa, contando pequenas histórias para distraí-lo. O carinho era evidente, e o menino parecia confiar nela completamente. Você tem jeito com crianças, comentou Renato quando saíam do quarto. Gosto deles, respondeu. Ela simplesmente. São boas crianças. Havia algo no tom dela que o fez perguntar. Mas... Carolina olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos no corredor. Não é nada.
Pode confiar em mim. Ela suspirou. É só que eles merecem mais carinho, mais atenção. A senhora Bárbara é muito ocupada e às vezes um pouco rígida. Rígida como? Antes que Carolina pudesse responder, a voz de Bárbara soou do fim do corredor. Carolina, preciso de você no meu escritório agora. Tenho que ir, sussurrou a empregada, afastando-se rapidamente. Renato voltou para o porão, a mente fervilhando. O que significava rígida no vocabulário de Carolina? O que acontecia naquela casa quando ele estava no escritório ou viajando? Durante a tarde, trabalhou nas tubulações, ocasionalmente subindo para verificar diferentes pontos da casa. Por volta das 3, ouviu a porta da frente se abrir e a voz de Júlia anunciando sua chegada da escola. Discretamente, posicionou-se próximo à sala de estar, onde podia ouvir sem ser visto. Como foi a escola hoje? Perguntou Bárbara em um tom que soava perfeitamente maternal. Normal, respondeu Júlia, monossilábica como vinha sendo ultimamente. Normal como? Aprenda a se expressar adequadamente, Júlia. Não criamos você para ser uma menina sem educação. O tom havia mudado sutilmente. Ainda soava doce, mas havia uma rigidez por trás, uma ameaça velada que fez Renato estremecer. Desculpe, disse Júlia rapidamente. A aula foi boa. A professora Luísa elogiou meu desenho. Melhor assim. Agora vá trocar de roupa. Essa saia está toda amassada. Depois desça para o lanche e faça sua lição de casa. Tenho visitas chegando às 5 e quero você apresentável. Sim, senhora, senhora. Desde quando Júlia tratava Bárbara por senhora? Renato permaneceu imóvel em seu esconderijo, enquanto ouvia os passos leves da filha subindo a escada. Queria segui-la, abraçá-la, dizer que estava ali, mas sabia que não podia revelar sua identidade ainda. Precisava de mais informações, mais provas. As horas seguintes foram angustiantes. Continuou seu trabalho de fachada no porão, ocasionalmente circulando pela casa para verificar outras tubulações. Por volta das 5, como anunciado, chegaram as visitas de Bárbara. 3 mulheres elegantes que Renato reconheceu do círculo social da esposa. Posicionou-se estrategicamente perto da sala de estar, fingindo examinar um registro de água enquanto ouvia a conversa. Bárbara estava em seu elemento, encantadora e sofisticada, servindo chá em porcelana inglesa e falando sobre o novo projeto da fundação. Em determinado momento, chamou por Júlia, que desceu timidamente as escadas usando um vestido que Renato nunca tinha visto antes. Esta é minha enteada, Júlia, apresentou Bárbara com um sorriso orgulhoso. Júlia, cumprimente as senhoras adequadamente. A menina fez uma pequena mesura, quase como uma reverência, e cumprimentou cada uma das visitantes com uma formalidade estranha para uma criança de 6 anos. Que gracinha educada! Exclamou uma das mulheres. Bárbara, você fez milagres. Quando Ricardo se casou com aquela viúva que tinha 2 filhos adolescentes, foi um desastre. Nunca conseguiu impor limites. É uma questão de firmeza e consistência, respondeu Bárbara, acariciando os cabelos de Júlia de um modo que parecia afetuoso, mas que fez a menina enrijecer visivelmente. Crianças precisam de estrutura. Renato era muito permissivo antes. Júlia mantinha os olhos baixos, as mãozinhas cruzadas na frente do corpo, em uma postura que parecia ensaiada. Pode ir agora, querida, disse Bárbara após alguns minutos de exibição. Termine sua lição de casa. Quando a menina saiu, as mulheres continuaram elogiando as habilidades maternais de Bárbara, que aceitava os cumprimentos com falsa modéstia. Renato sentia náuseas. Aquela não era a filha alegre e espontânea que conhecia. Júlia parecia uma pequena boneca programada para agradar. No final da tarde, quando as visitas já haviam partido, Renato estava no hall próximo à escada quando ouviu um barulho de vidro quebrando, seguido por uma exclamação abafada de Júlia. O que foi isso? A voz de Bárbara, antes melíflua com as visitas, agora soava cortante. Renato se aproximou discretamente, parando próximo à entrada da sala. Júlia estava parada ao lado de uma mesinha, onde um copo de suco havia caído, derramando o líquido laranja no tapete claro. Desculpe, murmurou a menina, já com lágrimas nos olhos. Foi sem querer.
Bárbara olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, sem perceber a presença de Renato parcialmente oculto pelo corredor. Então, em um movimento rápido, agarrou o braço de Júlia com força. "O que eu disse sobre ser desastrada?" sibilou com uma raiva contida que transformou seu rosto bonito em uma máscara assustadora. Desculpe, não limpa o tapete, não é? Nem paga pelo copo de cristal. Sabe quanto custa isso?" Júlia tremia, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. "Vá buscar um pano para limpar essa sujeira e depois direto para o quarto. Sem jantar hoje." "Mas estou com fome." A mão de Bárbara apertou ainda mais o braço da menina. "Está me contestando? Quer que eu conte ao seu pai como você é rebelde quando ele não está? Como quebra coisas de propósito?" "Não, senhora, por favor." "Então obedeça, agora." Ela soltou o braço de Júlia com um empurrão, fazendo a menina quase tropeçar. Renato tinha que usar toda sua força de vontade para não intervir. Seu instinto paternal gritava para proteger a filha, mas sabia que revelar sua identidade agora poderia comprometer todo o plano. Júlia correu para a cozinha, voltando segundos depois com um pano. Ajoelhou-se e começou a limpar o suco derramado, as mãozinhas trêmulas soluçando baixinho. Bárbara ficou de pé, observando com braços cruzados e uma expressão de desprezo. "Aprenda a ser mais cuidadosa, Júlia. Na próxima vez, o castigo será pior, entendeu?" "Sim, senhora", respondeu a menina entre soluços. "Não estou ouvindo." "Sim, senhora", repetiu Júlia mais alto, o medo evidente em sua voz. "Melhor assim. Agora termine isso e vá para o quarto." Quando Bárbara saiu da sala, Renato recuou rapidamente, escondendo-se em um armário de vassouras próximo. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza que poderia ser ouvido. A raiva e o horror se misturavam em seu peito. Como não percebera antes? Como fora tão cego? Aquele não era um caso de disciplina rígida ou de adaptação difícil. Era abuso psicológico puro e simples, perpetrado por uma mulher que ele trouxera para dentro de casa, para perto de seus filhos. E o pior, o que mais acontecia quando ele não estava olhando? Naquela noite, Renato não conseguiu dormir no motel onde estava hospedado como Antônio Silva. A cena presenciada, Bárbara humilhando Júlia por um simples copo quebrado, repetia-se em sua mente, e havia mais que ele ainda não sabia. Às 6 da manhã, já estava de volta à mansão para continuar seu disfarce. A casa ainda dormia quando foi conduzido ao porão por um segurança. Ali, elaborou seu plano. Precisava de provas concretas que não pudessem ser negadas por Bárbara. Lembrou-se do gravador que usava para registrar ideias de negócios, que devia estar na gaveta de sua mesa. Por volta das 7, subiu discretamente com uma caixa de ferramentas. No corredor, encontrou Carolina arrumando flores. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou ela. "Bom dia. Preciso verificar a tubulação do escritório do senhor Renato. O escritório está trancado. Só a senhora Bárbara tem a chave quando o patrão viaja. Desde quando seu escritório ficava trancado em sua ausência?" "Entendo. Vou começar pelos banheiros, então. O menino está melhor?" A febre baixou durante a noite. Nesse momento, ouviram a voz de Bárbara chamando. "Carolina, traga meu café no quarto. Agora!" Renato observou como o corpo da empregada ficou tenso. Claramente não era só com as crianças que a esposa era cruel. Seguindo seu plano improvisado, dirigiu-se ao banheiro de hóspedes e fechou a porta, esperando o momento certo para acessar seu escritório. 1 hora depois, ouviu Bárbara sair. Esperou mais alguns minutos e encontrou Carolina limpando a escada. "A senhora Bárbara saiu?" "Sim, para a fundação. Volta só à tarde. Vai ter um evento hoje à noite." "E as crianças?" "Júlia está na escola. Gabriel ficou em casa por causa do resfriado. Com Solange." Era a oportunidade perfeita. Renato precisava apenas de uma desculpa para acessar seu escritório. Aquele vazamento no corredor de cima pode estar vindo da parede do escritório. Se pudesse dar uma olhada... Carolina foi buscar Solange, que apareceu com as chaves. "Posso abrir, mas preciso ficar presente. Ordens da senhora Bárbara." No escritório, Renato fingiu examinar a parede
e depois se aproximou da mesa. Posso mover essa estante? Acho que o cano passa por trás. Com um movimento rápido, abriu a gaveta e pegou o gravador, escondendo-o no macacão. Preciso de uma ferramenta que deixei. No porão, disse saindo. No almoço, ofereceu-se para ajudar Carolina a levar a bandeja para Gabriel. No quarto, encontraram o menino acordado, brincando com um carrinho. Renato se aproximou, agachando-se. Esse carrinho é muito legal. Posso ver? Gabriel hesitou, mas entregou o brinquedo vermelho. Sabe, quando eu era pequeno como você, também gostava de carrinhos, disse Renato. Mas o meu era amarelo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Gabriel. Amarelo é bonito, disse ele quase sussurrando. Enquanto Carolina alimentava o menino, Renato colocou discretamente o gravador sob a cama. Pela tarde, circulou pela casa observando e ouvindo. Colocou um segundo gravador no vaso de flores da sala de jantar. Quando Júlia voltou da escola, Renato a observava da cozinha. Carolina a recebeu com carinho. Quer um lanche? Fiz aqueles biscoitinhos que você gosta. O rosto da menina se iluminou. A Bárbara deixou. Carolina olhou ao redor antes de responder. Ela não está. E o que os olhos não veem, o coração não sente. A menina sorriu, tímida. Só então notou Renato. Oi, disse ela. Oi, mocinha. Sou o Antônio. Estou consertando os canos. Você vai ficar muito tempo aqui? Alguns dias, provavelmente. Havia uma desconfiança nos olhos dela que partiu o coração de Renato. Sua filha, antes tão aberta, agora via ameaças em toda parte. Quando Bárbara retornou à noite, a casa inteira mudou. Do seu ponto de observação, Renato viu a esposa chamar Júlia para seu quarto. Quando a menina desceu, tinha os olhos vermelhos. Mais tarde, enquanto Bárbara se arrumava para sair, Renato recuperou o gravador do quarto de Gabriel. De volta ao porão, conectou fones de ouvido e apertou o botão de reprodução. Logo ouviu a voz cortante de Bárbara. Ainda. De cama, Gabriel. Não acha que já está bom de frescura? Não houve resposta do menino. Olhe para mim quando falo com você. Estou cansada dessa manha. Um soluço abafado foi a única resposta. Patético. Onde está aquela incompetente da Carolina? E que bagunça é essa? Quem deixou todos esses brinquedos espalhados? Barulhos de objetos sendo arrastados. Não sei o que seu pai vê em você. Um chorão que não serve para nada. Mais soluços, mais altos. Pare de chorar. Agora. O som de algo sendo batido. O choro parou abruptamente. Melhor assim. Lembre-se do nosso acordo. Você se comporta. E eu não conto ao seu pai o que aconteceu com o relógio dele. Ele ficaria tão desapontado. Renato desligou o gravador, tremendo de raiva. Que acordo! Bárbara estava claramente manipulando seu filho de 2 anos. Mais tarde, recuperou também o segundo gravador. De volta ao motel, planejava seus próximos passos. Tinha evidências, mas precisava de mais. Seu celular vibrou com uma mensagem de Laércio. Concluía a investigação sobre o passado da senhora Bárbara. Há informações urgentes. Podemos nos encontrar amanhã? Renato respondeu imediatamente. Sim, mesmo lugar, 7 horas. O que mais haveria para descobrir sobre a mulher que entrara em sua vida como um sonho e se revelava um pesadelo? Adormeceu num sono agitado, sonhando que corria por corredores intermináveis, ouvindo seus filhos chamarem por ele sem conseguir alcançá-los. No café próximo ao motel, Renato encontrou Laércio com uma pasta fechada sobre a mesa. O que descobriu? Perguntou direto. Laércio abriu a pasta. A princípio, tudo conferia. Formada em marketing, mestrado em Londres, carreira como modelo. Mas encontrei inconsistências. Não há registros de Bárbara Monteiro na PUC, apenas uma Bárbara Campos com descrição correspondente. Mudou o sobrenome? Após o divórcio do primeiro marido, Gustavo Monteiro. Casamento durou menos de 2 anos. Laércio mostrou uma foto de Bárbara ao lado de um homem elegante. Ricardo Menezes, segundo marido. Advogado de Belo Horizonte, viúvo com 2 filhos adolescentes. O casamento terminou após 8 meses. Oficialmente, diferenças irreconciliáveis.
Mas o verdadeiro motivo foi o tratamento dado aos enteados. Que tratamento? Humilhações, castigos desproporcionais, manipulação. A filha desenvolveu ansiedade severa. O filho começou a se automutilar. Ele descobriu. Quando percebeu, propôs um acordo de divórcio generoso em troca de silêncio. Ela aceitou, recebeu uma boa quantia e mudou-se para São Paulo. Mas antes de Menezes, relacionou-se com um empresário carioca, viúvo com uma filha. A babá a flagrou trancando a menina num armário escuro. Foi demitida após Bárbara acusar inveja. Semanas depois, ele próprio presenciou algo que encerrou o relacionamento. Então esse é o padrão dela. Procura homens ricos, viúvos, com filhos pequenos. Exato. Sempre encantadora em público, sempre cruel na ausência do pai. Um detalhe relevante. Bárbara foi criada pela madrasta, em uma relação problemática. Ela reproduz o padrão. Renato fechou os punhos. Vou acabar com isso hoje mesmo. De volta à mansão, soube por Carolina que Bárbara planejava um almoço para amigas às 2 da tarde. Era a oportunidade perfeita. Usando o celular da empregada, ligou para Laércio pedindo que viesse discretamente para a mansão com as provas. A 1 hora, a cozinha fervilhava de atividade. Bárbara, em um vestido azul claro, supervisionava os preparativos. Renato posicionou estrategicamente seu gravador sob a mesa da sala. Quando as convidadas chegaram, Solange trouxe Júlia, impecável em um vestido verde, que fez uma reverência perfeita. Gabriel também foi apresentado parecendo uma pequena estátua nos braços de Bárbara. As crianças foram dispensadas após a exibição e a conversa mudou. Você tem muita sorte, comentou uma das amigas. Marido rico, casa deslumbrante, enteados bem comportados. Não é sorte, é trabalho duro, respondeu Bárbara. Renato não sabia educar crianças. Júlia era uma pestinha mimada e Gabriel, um bebê chorão insuportável. Como conseguiu domá-los? Disciplina, firmeza e sem o papai por perto para interferir. Foi interrompida pelo som de vidro quebrando. Júlia havia derrubado um copo de cristal. Desculpe, sussurrou ela. Foi sem querer. O rosto de Bárbara transformou-se. O que está fazendo aqui? Não mandei subir? Sibilou. Só queria água. Quebrou um copo baccarat. Sabe quanto custa isso? As convidadas se entreolharam desconfortáveis. São só crianças, acidentes acontecem, tentou uma delas. Não são acidentes quando se repetem, retrucou Bárbara, erguendo a mão para Júlia. Antes que o tapa atingisse a menina, Carolina surgiu, interpondo-se e recebendo o golpe no próprio rosto. Um silêncio perplexo tomou o ambiente. Como se atreve? Gritou Bárbara. Você é só uma empregada. Está despedida. Foi quando Renato saiu de seu esconderijo. Caminhou até o centro da sala, ainda como o encanador. Sua casa, repetiu, com voz perigosamente calma. Quem você pensa que é? Volte ao trabalho ou saia junto com ela. Renato removeu lentamente o disfarce. O boné, a barba postiça, o bigode, os óculos. O rosto de Bárbara transformou-se em puro horror. Renato? Surpresa. Voltei mais cedo. Não é o que você está pensando. Posso explicar. Explicar o quê? Como humilha nossos filhos? Como os manipula? Como transforma nossa casa em um ambiente de terror? Eu só estava disciplinando-os. Pare de mentir. Eu vi tudo. Estive aqui o tempo todo. Renato pegou o gravador escondido e, gravando, reproduziu as confissões de Bárbara às amigas. O silêncio na sala era sepulcral. Tenho também gravações do quarto de Gabriel, com você o chamando de patético. A campainha tocou. Era Laércio com a pasta de evidências. O que é isso? Seu verdadeiro histórico. Bárbara Campos, não Monteiro. Ex-esposa de Gustavo Monteiro e Ricardo Menezes. Ex-companheira de Eduardo Siqueira. Todas as relações terminaram pelo mesmo motivo. Seu abuso contra as crianças. Você procura homens como eu, ricos, viúvos, com filhos pequenos. Por quê? Vingança contra sua própria madrasta? O rosto de Bárbara contorceu-se. Você não sabe o que é crescer odiada, humilhada. Meu pai nunca viu. Homens nunca veem.
Então você escolhe crianças inocentes como alvo? Isso é absurdo. Não tenho que ouvir. Não é mais sua casa. E nunca mais verá meus filhos. Encurralada, Bárbara atacou. Sou sua esposa, tenho direitos. Vou arruiná-lo, vou contar à imprensa como me espionou. Quanto aos seus direitos, releia o contrato pré-nupcial. Há uma cláusula sobre comportamento abusivo com dependentes. Ela empalideceu. Não pode provar nada. Tenho gravações, testemunhos, sua confissão diante de testemunhas. Então o que quer? Quero que saia da nossa vida. Agora. Laércio a acompanhará para pegar alguns pertences e depois até o portão. E se eu recusar? Apresentarei essas provas à polícia. Bárbara desviou o olhar, derrotada. Laércio, por favor. As convidadas aproveitaram para escapar constrangidas. Quando Bárbara subiu as escadas, Renato voltou-se para Carolina, que protegia Júlia. Obrigado por proteger minha filha. Só fiz o que qualquer pessoa de verdade faria. Renato abriu os braços. Júlia hesitou, depois correu para ele. Papai, você estava aqui o tempo todo? Sim, princesa. Desculpe não ter percebido antes. Ela vai embora de verdade. Para sempre. Juntos foram encontrar Gabriel. O menino arregalou os olhos ao reconhecer o pai. Papai? Sim, campeão. Gabriel se lançou em seus braços com um soluço de alívio. Júlia juntou-se ao abraço. Mais tarde, Laércio informou que Bárbara havia partido. Ela não causou problemas. Parecia quase aliviada. A casa parecia diferente, mais leve. Na sala, enquanto as crianças brincavam, Renato perguntou a Carolina. O que acontecerá agora? Agora reconstruímos dia após dia, com paciência, amor e honestidade. Eles são crianças fortes. Vão superar isso. Graças, em grande parte, a você. Você foi a única luz nesta casa. O sol poente lançava raios dourados pela mansão. Renato compreendia agora que sua verdadeira fortuna não estava nos bens materiais, mas naquelas duas pequenas vidas que dependiam dele. Fez uma promessa silenciosa a Helena, onde quer que estivesse. Protegeria seus filhos com todas as forças e nunca mais permitiria que alguém os machucasse. A casa dos Albuquerque, antes um lugar de medo, voltava a ser o que sempre deveria ter sido. Um lar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Renato e suas crianças tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida familiar. O que você faria no lugar de Renato? Teria percebido os sinais antes? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Aguardamos vocês em nossa próxima história. Até breve.